Fala, CBS, aqui vocês nem me chamam pra gravar, hein? Agora quero ver, só vai gravar se eu ficar. Fala, galera! Estamos aqui reunidos mais uma vez, dessa vez com a minha ilustre presença, já que deram um cano em mim, num dia que eu não podia nem vir gravar, trouxeram Irandê, pensando que iam me substituir. Me substituir, mas tudo ele tava bem. guardando o sábado. Ele assistiu a primeira parte do vídeo e viu que não é pra guardar o sábado. Aí você vai gravar o vídeo hoje. E nesse caso vamos dar continuidade àquele próximo ao vídeo anterior. Não pode fazer isso não, não ri de mim não. Eu vou demitir você do canal. A gente vai dar continuidade àquele vídeo anterior no qual os meninos estavam abordando sobre a questão do quarto mandamento. E essa continuidade será pontual com a minha ilustre presença. Então fica aí e vamos embora. Não perca. Então, diante de tudo que a gente já falou na primeira parte desse vídeo, surge aquela pergunta, né? Então, se o dia do Senhor nem sempre caía assim no sábado, né? Nós sabemos que o conceito, né, do dia do Senhor em outras festas, né, caíam não especificamente num dia ali da semana. Então surge a pergunta, então podemos pegar apenas um conceito e guardar qualquer dia da semana? Podemos descansar então qualquer dia e aí eu estou guardando o dia do Senhor? Como é que nós respondemos essa questão? Já que a gente colocou o aspecto de que o sábado ali no Antigo Testamento não se mostrava como um aspecto de dia, mas de um conceito, será que a gente pode se reunir qualquer dia? Na segunda-feira? Terça, quarta? E aí, quinta? não feriria o outro aspecto, né, do culto, né, a Deus, né? Você faz culto sozinho, criança? Não. Primeiramente que o pessoal às vezes tem uma coisa na cabeça de que achar que ele sozinho é a igreja. Não, você sozinho não é igreja. Nós todos, eu, Diego e toda a comunidade ali que se reúne no domingo, é a igreja. Então não tem como você adorar a Deus sozinho em sua casa. Isso aí não faz sentido nenhum. Deve todo o povo de Deus estar reunido para adorar a Deus. Esse é o culto que agrada a Deus. Como nós podemos ver esse aspecto do dia ali no Novo Testamento? Bem, eu vou pedir para Bruno ler um texto aqui pra gente, que vai tratar um pouco disso, que mostra que a igreja primitiva, ela se reunia no domingo. Ela se reunia nesse dia e a Escritura deixa isso muito claro. Atos, no capítulo 20, no verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Olha aí, então no caso teve o quê? Teve oferta, teve pregação, teve gente dormindo, porque Paulo pregou demais. E então isso ali se demonstra um aspecto de culto. O povo estava cultuando a Deus, estava adorando a Deus. Então muitas pessoas que vão defender essa ideia de guardar qualquer dia da semana para Deus, elas vão compreender que a forma de culto é algo totalmente diferente daquilo que a Escritura passa pra gente. Ira já relatou isso. Uma reunião onde os irmãos se reúnem para adorar o nome de Deus, de uma forma uníssa, né? Quando você vai pegar ali o livro, isso fica bem claro quando você vai pegar o livro ali de Esdra também, que vai especificar diretamente o pessoal indo, voltando para Jerusalém, para levantar os muros, eles de forma uníssa estavam cultuando a Deus. Isso era bem claro, eles não possuíam diretamente uma união clara pelo fato de muitos estarem vindo, mas os que estavam lá, eles se reuniam de forma uníssa, eles glorificavam a Deus, louvavam a Deus de forma uníssa também. Aí eu pergunto, se eles que não tinham nem tempo naquele período se reuniam naquela data específica de forma uníssa, por que nós hoje não reuniríamos? Unissa. Nós abordamos no outro vídeo um aspecto de que lá o povo, quando se reunia ali no sábado, eles tinham dois aspectos a serem considerados. O primeiro que nós mostramos era o aspecto da criação, ou seja, o povo se reunia porque Deus em 6 dias criou todas as coisas e no 7º ele descansou. E o outro aspecto foi de que eles se reuniam porque naquele dia eles tinham sido libertos do Egito como um forte ali pelo Senhor. Então isso demonstra que o povo não se reunia ali no dia de sábado somente porque Deus tinha criado a terra em 6 dias e tinha descansado no 7º. Mas eles se reuniam naquele dia também porque era naquele dia que eles lembravam-se do dia. Eles lembravam-se que eles haviam sido libertos lá do Egito e tinham sido levados ali para o deserto para adorarem a Deus. Da mesma forma, nós, por Cristo, fomos libertos no dia em que Ele morreu e ressuscitou. Paulo ele vai deixar muito claro que quando Cristo ressuscitou, nós fomos justificados. Então foi nesse dia, da mesma forma que o povo, que nós fomos libertos do nosso Egito espiritual e Deus nos trouxe para perto dele. Assim como o povo foi levado para o deserto, Deus assim nos tirou do império das trevas e nos deixou aqui nesse mundo que é um tipo de deserto para que nós peregrinássemos. Assim como o povo estava trilhando para ir ali para como é o nome do lugar?
Assim como o povo estava indo trilhando até Canaã, nós também agora estamos trilhando para Sião Celestial. Hoje, nós nos reunimos nesse dia, devemos nos reunir no domingo, porque Cristo nesse dia alcançou para nós a nossa justificação e nós podemos nos lembrar do que Ele fez por nós. Tudo aquilo que ocorria lá no Antigo Testamento, ele apontava para hoje, ele apontava para Cristo. Cristo, ele é maior do que tudo isso. Cristo é maior que a criação, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que a lei, e ele veio para cumprir todas aquelas coisas que apontavam para ele. Por isso nós nos reunimos no domingo. E a Escritura deixa muito claro isso. E lendo mais um texto, voltando um pouco no tempo, após Jesus ter ressuscitado, em João, no capítulo 20, tem 2 vezes que Jesus aparece aos discípulos e eles estão reunidos no primeiro dia da semana. João, no capítulo 20, no verso 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Pulando um pouco para o verso 26, temos uma nova ali aparição de Jesus aos discípulos, dizendo: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, ou seja, uma semana, depois 8 dias à frente, 7 dias à frente, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Confirmando, como o Irã já bem falou ali, que o costume da igreja foi se reunir ali nos primeiros anos, ali, nos primeiros dias, primeiros anos da igreja, no domingo, marcando ali a ressurreição de Cristo, quando de fato Jesus ressuscitou e apareceu e confirmou ali a obra que ele fez por nós na cruz. Existe uma clara percepção que a gente precisa levantar aqui, é que muitas pessoas que defendem a guarda do sábado, para poder invalidar a guarda do domingo e a forma como a igreja se reunia, que é algo bem claro nas escrituras, é dizer que o texto lá de Apocalipse 1:10, ele está se referindo às festas do Antigo Testamento, aos dias dos santos que era comemorado no Antigo Testamento. Só que eu acho que você precisa entender uma coisa: a palavra de Deus deve ser entendida de uma forma totalitária e não em partes apenas. Porque quando você vai ver Romanos capítulo 14 e em Colossenses capítulo 2, Paulo vai deixar bem claro que existem fracos na fé. E principalmente no capítulo 14, Paulo vai fazer uma distinção sobre dias. E que essas pessoas fracas na fé, você precisaria ter sabedoria e paciência para não fazer essa distinção entre dias. Por quê? Porque claro que existiriam pessoas que iriam compreender de forma errada essa questão. Então o que a gente precisa entender é que, de fato, Apocalipse 1:10 não está falando da festa dos santos do Antigo Testamento. Ele está falando realmente do dia do Senhor, na questão de o povo se reunir naquele primeiro dia. E o que é que diz o texto mesmo? Vamos ler. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Esse verso, no dia do Senhor, é bem interessante porque a palavra do grego é dominus, se não me falha a memória. Existem umas bíblias online em grego que você pode colocar aí, pensando na internet, e procurar a tradução do verso 10, que você vai ver a tradução fazendo alusão ao primeiro dia da semana, como dia do Senhor. A tradução em português está dia do Senhor, mas é a alusão ao nome do primeiro dia dado, Então isso é algo bem significante. Então esse texto de Apocalipse aqui de João não está tratando de forma alguma das festas do Antigo Testamento, e sim do dia que o pessoal se reunia para adorar o nome de Cristo. Tendo essa menção de que tanto Romanos 14 como Colossenses 2, Paulo deixa claro que existiam os fracos na fé, que faziam distinção entre dias e dias, e que nós cristãos precisamos compreender que essas pessoas não estão aptas nesse momento a entender de uma forma mais adequada isso. O dia de reunir-se em nome do Senhor é de fato no domingo. Mas aí alguém pode ainda questionar, Não, esses textos não ficaram tão claros assim, Ainda não estou convencido que é o domingo, porque na verdade, se você olhar para a história, foi Constantino, lá no século IV, que obrigou a igreja, que ali que colocou, não, é o domingo, mudou o sábado para o domingo, que é o que os adventistas, os sabatistas colocam. Sunday. Mas como que nós podemos, além dos textos que nós lemos, confirmar a partir da história da igreja, a partir dos pais da igreja, que não foi bem assim, que não foi Constantino, O que pode nos trazer assim luz a essas questões? Vários fatos ali anteriores ao quarto século ali, que foi o momento em que Constantino havia imposto ali a religião cristã como algo oficial ali para todas as pessoas. Podemos, por exemplo, citar vários e vários pais da igreja que afirmavam isso. Pessoas ali próximas aos apóstolos, pessoas assim que tinham uma proximidade muito grande e existia entre aquelas pessoas. Então,
tem como afirmar de forma categórica que realmente isso acontecia. Porque eram testemunhas muito próximas. O exemplo de Barnabé, né? Existe aí um texto Barnabé. não canônico, né? Uma epístola de Barnabé, que cita, né, a igreja se reunindo ali no... Você deve estar dizendo, estão citando o livro apócrifo, meu Deus, ai. São hereges. Não, mas como a gente tem o entendimento, no sentido de que os livros apócrifos eles são utilizados como livros históricos, como qualquer outro. Mas servem também nesse aspecto para confirmar determinados fatos. Então, olha o que diz nessa epístola de Barnabé. Ele finalmente lhes disse: não suporto vossas neomênias e vossos sábados. Vede como ele diz: não são os sábados atuais que me agradam, mas aquele que eu fiz e no qual, depois de ter levado todas as coisas ao repouso, farei o início do 8º dia, isto é, o começo de outro mundo. Eis porque celebramos como festa alegre o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e depois de se manifestar, subiu aos céus. Trazendo, lógico, né, uma resposta, como o Irã já colocou aqui. É um texto apócrifo, né, é um texto não canônico, mas contra o argumento que é histórico, né, falando que foi Constantino e tal, que está na história, não está na Bíblia. Então ele é válido. Nós respondemos com aqui uma resposta também histórica, né, com um fato histórico dizendo que a igreja tinha o costume e ela acreditou nisso, né, que eles se reuniam no 8º dia, ou seja, no primeiro dia, né, depende de como você vê aí, mas confirmando isso, né. E outro aspecto também, que nós podemos citar, é o Didaquê. Didaquê era meio que uma explicação ali do Novo Testamento. Tratava de alguns fatos históricos, como as questões de Cristo, os milagres de Cristo, que Cristo tinha feito, e era utilizado ali pelos cristãos novos convertidos, às vezes para entender um pouco, de uma forma mais objetiva, o Evangelho. E esse Didaquê, ele trata de uma coisa muito interessante, e vai tratar disso que nós estamos falando no caso. A Didaquê é a doutrina dos 12 apóstolos, né, que foi ali escrita entre 65 e 80 depois de Cristo. Diz assim: reúna-se no dia do Senhor, para partir o pão e agradecer, após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Aquele que está brigado com seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado. Aí já está citando Mateus, né, capítulo 5, verso 23 e 25, dentro do Didaquê. E aí diz: esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Ou seja, no aspecto de culto, a instrução de Didaquê era o quê? Reúna-se no domingo. É a mesma expressão lá utilizada em Apocalipse, que é dia do Senhor, a mesma coisa que Dominus significa domingo. Ou seja, a instrução de Didaquê para os cristãos, os primeiros cristãos, era de que eles deveriam se reunir no domingo, dia do Senhor. Totalitariamente, a palavra de Deus deixa isso claro. Se você pegar o Novo Testamento, que é onde tem uma ênfase, principalmente na questão do reunir-se como igreja para adorar a Deus, como igreja realmente, assim, declaradamente, após Atos, a gente pode pegar de Atos ali, até descer do Espírito Santo, você vai ver que eles não se reuniam no sábado. Talvez se fosse necessário, se tivesse ali uma continuidade da guarda do sábado, como havia no Antigo Testamento, haveria uma ênfase, né, no Novo Testamento, mas não há. E como já citamos, não só esses escritos, né, da história ali da igreja dos primeiros anos, ali do tempo após o cânon fechado, né, da escritura, tem outros textos, né, Inácio, Justino Mártir, outras cartas, outros textos ali da história, antes de Constantino, mostrando realmente essa prática da igreja, deixando claro que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor. Lógico que a gente tem que colocar todo o nosso respeito para com aqueles que aderem ao movimento, a essa ideologia, essa forma de pensar, aos sabatistas. Por que eles estão equivocados e por que realmente nós não deveríamos, assim como eles, e da forma como eles guardam esse dia, separarmos o sábado? Eu não sei se a doutrina adventista diz isso especificamente, de que o sábado é uma prova, é um selo, né? A guarda do sábado é um selo, né? Assim como o Espírito Santo é um selo. Mas eu já vi da boca de muitos adeptos ao sabatismo que a guarda do sábado é um selo do salvo, né, em Jesus Cristo. Ou seja, se você guarda o sábado, isso prova que você vai ser salvo. Se você não guarda o sábado, isso mostra que você não será salvo. Os próprios escritos da Ellen White, que seria a profetisa em que eles creem, ela fala de que a pessoa que não guarda o sábado, ela demonstra que ela está caminhando para o inferno. E até mesmo o peso, né, que é colocado sobre o dia do Senhor, como os sabatistas fazem, né, ali
focando nos detalhes, não só colocando ali isso como um pré-requisito para a salvação, né? Eu preciso guardar porque senão eu não sou salvo, ou coisas desse tipo. Não só que é um peso colocado pelos sabatistas, mas muitos também que acreditam biblicamente que é o domingo, o dia que nós devemos guardar, colocando o peso, que é algo que a gente deve colocar aqui e ficar claro nesse vídeo, né? Que não é sobre os detalhes, né, sobre aquilo que um peso sobre o que não pode ser feito nesse dia, mas realmente aplicando o princípio do dia, o descanso no Senhor, como nós já colocamos no primeiro vídeo, olhando para a criação. E é isso que é a importância. Muitos às vezes focam em coisas secundárias, em detalhes, e acabam esquecem de descansar em Cristo, né? Que é o propósito do dia do Senhor, que é lembrar de Cristo, que é cultuá-lo. E isso deve ficar claro aqui nesse vídeo, né? Acredito que um texto que possa concluir o nosso vídeo de uma forma bem objetiva seria Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ou seja, isso eram sombras. Tudo aquilo ali apontava para Cristo e para a sua obra e tudo que ele ia fazer. E da mesma forma, nós hoje devemos olhar para Cristo, devemos olhar para o que ele fez por nós, pela sua morte e pela sua ressurreição no domingo. E é isso que nós devemos fazer, nos reunir nesse dia para lembrarmos de tão grande obra que Cristo fez por nós. Então eu espero que tenha ficado claro aí esse vídeo, que foi, eu acho que o mais longo dessa série, que vai ficar o mais longo dessa série, é o mais complexo, né? É o mais polêmico dos mandamentos. E eu espero que tenha sido edificante aí, que é a nossa intenção nessa série aqui, fazendo com que realmente a nossa atenção retorne ali para os 10 mandamentos, para a lei moral de Deus e a importância, né, de nós olharmos e aplicarmos na nossa vida ali a lei do Senhor e obedecer os mandamentos de Deus. Esse foi mais um episódio do Você Que Pensa. Isso é para que você que pensa, pense, analise e reflita na situação no qual a gente propôs aqui para vocês e ficou bem claro, né? Mas qualquer dúvida, coloca aí nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, pode curtir. Se não gostou, bota a mãozinha lá pra baixo que a gente também fica agradecido, né? A gente vai errou. Mas a gente precisa de você, né? Que esse caminho do canal possa continuar edificando a sua vida. E é isso aí. Eu queria mandar um salve pra Rafael que edita o vídeo. Queria mandar um salve pro meu irmão Ian. Queria mandar um salve pro pessoal do grupo lá, do Red QP. Que já foi mandado nesse canal, vai cortar o pessoal todo lá. Mandar um salve aí para... gritar. É isso aí, tem mais salve. Vamos lá, final. Tem que ser nosso patrão. Cruze. Tchau. Tu é a menina do Cruz.